Bem Malvado é talvez um dos personagens mais misteriosos de Ben 10 e talvez de toda a ficção, e o pouco que sabemos dele não é um material tão aprofundado para saber tudo sobre o mesmo de forma explícita, algo que ocorre mais com outros bens alternativos, e é por isso que hoje venho aqui juntamente com o Boulder Pedro para desbravarmos todo esse material obscuro e fazer tudo o que for possível e impossível de se fazer para teorizarmos como Bem Malvado se originou, embora Derek J. White afirmou que nenhum background foi pensado para ele. Isso não quer dizer que ele não tenha, então bora ver e desbravar isso aí. E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro, vindo do canal de mesmo nome, fazendo aqui a minha participação no vídeo do Viniverso. Essa aqui é a minha primeira participação em outro canal, é uma honra estar aqui no canal do Viniverso, e bora aqui falar do nosso querido bem alternativo, o Bem Malvado. Bem malvado é bem malvado, no inglês bad Ben, ou seja, bem mal, bem ruim, bem maldoso e tal. Como o Vini explicou, ele é um dos bens alternativos que menos temos informações reveladas sobre, e por conta disso é difícil consolidar algo referente a ele, mas como nossa missão é trazer o melhor conteúdo de Ben 10 possível para vocês, partiremos nessa jornada. Há de começar, vamos falar de Bem Malvado como um todo e as peculiaridades que o diferem do Bem Prime e dos demais bens alternativos. Bem Malvado tem uma forte semelhança com o Bem Prime, exceto que ele tem cabelo preto em vez de cabelo castanho, e ele também tem olhos de cor menta e a camisa e o Omnitrix da mesma cor. Além disso, suas calças cargos são de um marrom mais escuro, seus sapatos são preto em vez de verdes. Tecnicamente, a personalidade de Bem Malvado é quase a mesma de Albedo. Ele não se considera um cara bonzinho, mas afirma que o mal é relativo. Ele gosta de ser malvado de todas as maneiras possíveis, de pequenas coisas como reter intencionalmente uma explicação de múltiplos bens do bem sem relógio para manter o terror nele, e até coisas maiores, como atacar sadicamente e atormentar os bens do bem. Ele também fala mais devagar e com um vocabulário melhor que Ben Prime. Possui também um senso de humor distorcido, provado quando ele diz para uma multidão de compradores ao enfiar a cabeça para fora da parede como fantasmático. Limpando o corredor 10. A história que vimos dele nos episódios e então não havia mais ninguém, e então havia o bem, é que Bem Malvado estava entre os bens do mal recrutados por Ion e Vilgax e trazidos para a dimensão do bem sem relógio para acabar com ele, o Ben que não possui Omnitrix. Bem Malvado foi o primeiro bem alternativo que o bem sem relógio encontrou. Ele se transformou em fantasmático e perseguiu o outro bem pela cidade, mas o bem sem relógio foi salvo pelo Bem Prime. Mais tarde em Los Soledad, Bem Malvado faz parte da luta entre os bens bons e os bens maus, se transformando no Gravatak. No final do episódio, assim como os outros bens, ele foi apagado do espaço-tempo pela bomba relógio cronossapiana. Depois, Bem Malvado foi trazido de volta à existência quando o bem sem relógio usou o contratempo para sugar a ondulação da bomba relógio de volta. Mais tarde, ele estava perseguindo o Bem Prime transformado em chocante e até acerta um choque. No final do episódio, Bem Malvado foi enviado de volta à sua própria linha do tempo por contratempo. Como poderes e habilidades, ele exibiu algumas habilidades de luta contra o bem sem relógio em forma humana, afirmando explicitamente que ele havia feito de aulas de autodefesa em algum momento, o que é um diferencial e tanto em comparação ao Bem Prime e os outros bens do bem. Além disso, ele possui um Omnitrix, e ao contrário de alguns outros bens, o Omnitrix de Bem Malvado não tem um nome único, assim como o Omnitrix do Bem Prime. Bem 23 chama o Omnitrix de relógio do herói, bem irado de Power Watch, bem zarro de Zombie-Trix, e bem negativo tem o Negatrix. O curioso é que Derek J. White, diretor de arte de Ben 10 e que tem uma certa relevância na staff de Ben 10 para confirmar coisas, pois ele estava presente nas discussões de background, é afirmado por ele que não se sabe se o Omnitrix do bem malvado tem o DNA do feedback, justamente por não ter sido definido se algum bem do mal tem esse DNA. Logo, se não tem, pode significar que perdeu. Então uma base teórica é uma lógica de interpretação e conclusão bem simples, é que muitos dos bens do mal se tornaram sombrios e malvados graças à perda do feedback e graças à depressão disso, não deram a volta por cima como o Ben Prime fez e acabaram se tornando do mal. Essa é uma possibilidade muito franca e não descartamos a ideia, porém ao analisarmos a série, essa conclusão combina muito mais com o bem negativo por conta de sua personalidade. Então vamos ver ao certo o que originou o bem malvado e o que realmente fez ele ser do mal.
Ao vermos o episódio E Então Não Havia Mais Ninguém, Vilgax afirma que quando reuniu os bem malvados com o Ion, ele pôde ensiná-los e até moldá-los. Logo, isso nos leva a crer que no processo de convencer os bens, Vilgax o influenciou e sabemos que ele tem um grande poder de influência e persuasão. Na realidade Prime, ele quase conseguiu convencer o bem a acabar com todo o mal do universo, mas Ben não fez. Ben seguiu os princípios éticos e cravou que o livre-arbítrio é inerente a todos. Todavia, na teoria que eu trouxe aqui do bem irado, Vilgax aquela realidade conseguiu convencê-lo. Não é à toa que lá ele é chamado de Vilgax o Benevolente. Logo, quando Vilgax da realidade principal foi chamar o bem irado, obviamente ele confiou no mesmo, e aí foi fácil para Vilgax elaborar seu plano. Nessa imensidão de bens do mal, fazer bens ruins e sem senso de ética, moral ou que são maus por ser do mal, não deve ter sido uma tarefa difícil. Logo, Vilgax pode sim influenciá-los e moldá-los. Logo, galera, um fato empírico é isso do Vilgax ter conseguido influenciar ou moldar o bem malvado. Como o bem malvado é um psicopata desde sempre, provavelmente o Vilgax conseguiu convencê-lo e ajudá-lo a fazer o maior caos em sua realidade. Todavia, isso explica algo que aconteceu em um momento em sua realidade, o fato que Ion e Vilgax foram recrutar bens do mal. Só que isso não explica ao todo porque bem malvado é do mal, e como Boulder explicou, ele sempre foi psicopata. Afinal, a teoria começa agora que explicamos mais a fundo o bem malvado, e com isso temos que ver os fatos empíricos que nos levam a formular e entender por que ele é do mal. Uma sequência de fatos empíricos cria uma teoria mais fidedigna possível, e é isso que pretendo fazer. Porque o bem malvado é um psicopata? A começar, diferente de Ben Prime, que tem cabelo castanho, bem malvado se diferencia nisso, tendo cabelo preto, mas não é que ele tingiu o cabelo, ao contrário, Derek J. White afirma que o cabelo dele é preto naturalmente. Logo, temos duas possibilidades: ou sua árvore genealógica é diferente da de Ben Prime, ou ele despertou genes em seu processo de nascimento que o Ben não despertou. Em ambas as possibilidades, a epigenética é a base para entender de fato por que bem malvado é bem malvado. Sim, epigenética. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o nosso código genético determinou completamente nossa identidade e seria praticamente impossível alterá-lo. Afinal, os genes que compõem nosso DNA carregam as informações mais importantes sobre quem somos. São eles que fornecem instruções às células que determinam desde a cor de nossos olhos até o funcionamento dos nossos pulmões e nossa propensão a doenças como câncer ou diabetes. No entanto, a vida que levamos e outros fatores tornam isso mais complexo. Considere dois irmãos gêmeos. Seu DNA é exatamente igual, mas suas vidas são diferentes. Um tem a rotina tranquila, enquanto o outro tem um trabalho estressante. Um faz exercícios e outro dorme melhor. Consequentemente, eles começam a apresentar características diferentes e até desenvolvem doenças que o outro irmão não tem. Mas como isso é possível se seu genoma é exatamente igual? O motivo é que o corpo humano tem uma maneira natural de ligar e desligar alguns de nossos genes em resposta ao ambiente e ao estilo de vida que levamos. No entanto, sem alterar a estrutura do DNA. É o que chamamos de epigenética, o conjunto de substâncias químicas que marca o genoma e informa as células o que fazer em cada gene é conhecido como epigenoma. Podemos pensar no DNA como um manual de instruções sobre como a célula deve funcionar, e cada célula do seu corpo tem um desses manuais. O epigenoma é como se alguém pegasse um pacote de marcadores de texto colorido para enfatizar as diferentes partes do manual. A marcação química envelhece sobre a estrutura do DNA para fornecer instruções sobre como apertar ou soltar o DNA ao redor das histonas, que são proteínas que compactam o DNA para que ele caiba dentro de uma célula. Quando uma parte do DNA é mais apertada, por exemplo, uma célula pode não ter acesso a alguns genes e eles são desativados. Outras marcas, por exemplo, podem soltar trechos do DNA, deixando os genes mais acessíveis e ativados. Esse processo já ocorre quando as células do embrião começam a se dividir. É por isso que a alimentação da mãe, seu estado emocional e físico, os medicamentos e vitaminas que ela toma durante a gravidez são tão importantes para o bebê. Toda essa informação pode ser transmitida para o bebê pelo sangue, na forma de sinais químicos. Se a dieta da mãe é pobre, o bebê pode nascer mais suscetível à obesidade, já que seu epigenoma o programou para armazenar mais calorias sempre que come. Os pais também podem contribuir para isso. A maioria das marcas epigenéticas dos pais é apagada nos primeiros dias do embrião, mas agora se sabe que algumas delas permanecem e podem ser transmitidas aos descendentes. Se o pai costumava fumar muito na adolescência, isso pode contribuir para uma expectativa de vida mais curta para seus filhos e até netos. A epigenética atua em nosso
corpo durante toda a vida, não apenas na fase embrionária, como no exemplo dos gêmeos. Nossos hábitos, nossa alimentação, nossas vivências e o meio ambiente em que estamos inseridos pode ativar ou desativar nossos genes. Além disso, a epigenética indica que a natureza pode ter encontrado uma forma de transmitir traumas para gerações seguintes. Em uma pesquisa, cientistas condicionaram camundongos machos a associar o odor de flor de cerejeira com a dor elétrica, e seus descendentes demonstraram ansiedade ao sentir esse odor, mesmo sem terem sido submetidos a choques elétricos. A terceira geração de camundongos, os netos dos primeiros, também apresentaram maior sensibilidade ao aroma da flor de cerejeira. Os cientistas identificaram marcas epigenéticas em um gene responsável pela codificação de uma proteína receptora de odores no DNA desses ratos, bem como maior quantidade de neurônios responsáveis pela detecção do odor da flor de cerejeira em seus cérebros. No entanto, isso não significa que estamos predestinados a reviver as emoções de nossos antepassados. A transmissão epigenética de traumas ainda está sendo estudada em humanos, mas há esperança de que possamos reprogramar esse mecanismo para nos tornarmos mais saudáveis. A epigenética prova que nem tudo está escrito nos nossos genes. Temos a capacidade de influenciar positivamente nosso genoma por meio de escolhas saudáveis e ajudar aqueles que não tiveram essa oportunidade. Isso pode trazer benefícios não só para nós, mas também para gerações futuras. Logo, graças à permutação, na biologia, isto é quando nosso material genético chamado DNA troca de lugar entre dois ou mais pedacinhos dele. Isso acontece quando nossas células sexuais, óvulos ou espermatozoides são formadas. Essa troca de pedacinhos do DNA pode fazer com que nossos filhos tenham características diferentes das nossas, criando assim uma diversidade genética. Isso é muito importante para a evolução das espécies. A permutação pode ser detectada no laboratório e é influenciada por fatores que controlam nosso DNA. E graças à epigenética, Bem Malvado despertou genes que Ben Prime não despertou. Ele é um psicopata. A psicopatia é uma condição complexa que pode ser influenciada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Embora a pesquisa tenha sugerido que a genética pode desempenhar um papel na psicopatia, não há um único gene que seja responsável por essa condição. A epigenética refere-se a mudanças na expressão gênica que ocorrem em resposta a fatores ambientais e não envolve mudanças na sequência do DNA. Há evidências crescentes de que a epigenética também pode desempenhar um papel na psicopatia. Por exemplo, estudos sugerem que fatores como o estresse podem levar a mudanças epigenéticas que afetam o desenvolvimento do cérebro e podem aumentar o risco de psicopatia. No geral, a psicopatia é uma condição complexa e multifacetada, que pode ser influenciada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. E bem, no vídeo do Bem Irado, o Vini e o Lukezinho explicaram a fundo o conceito filosófico por trás de toda a teoria, desbravando se o mal pode ou não voltar a existir caso ele fosse eliminado de vez do universo. Logo, partindo desse caminho, vale a pena entender porque que para o bem do mal, ele não é do mal, embora ele seja sádico e, como afirmado, psicopata. Fato é, eu e o Vini já desbravamos empiritamente o porquê Bem Malvado é do mal. Permutação e epigenética é a resposta, com toda certeza. Seu ciclo social, seus genes e vários fatores fazem com que ele tenha se tornado o Bem Malvado. Bem provável que ele tenha controlado o mundo dele ou feito o maior estrago lá com a ajuda do Vilgax e ter matado muitas pessoas. Mas bem, como ele treinou artes marciais em algum momento, podemos pressupor que foi para parar com o bullying ou até para ele fazer o bullying. E toda essa psicopatia mesclada a um cara que aprendeu a lutar é que detém do Omnitrix. É claro que gera um ser muito maligno. Mas por que ele não se considera do mal? Afinal, ele diz que a maldade é relativa, como Buder explicou. Vale a pena a gente desbravar isso também. Bem, essa visão de mundo que o mal é relativo não é consenso absoluto. Todavia, muitos filósofos defendem que o mal é relativo e subjetivo, variando de acordo com as diferentes culturas, épocas históricas e escolhas individuais. Exemplos de filósofos que defendem essa posição incluem Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Nietzsche e Sartre são filósofos que defendem que o mal é relativo e subjetivo, mas com abordagens diferentes. Para Nietzsche, o mal é uma construção social que varia de acordo com as diferentes culturas e épocas históricas. Ele acredita que a moralidade é uma criação humana, utilizada para controlar e dominar os outros. Para Nietzsche, o que é considerado mal por uma sociedade pode ser considerado bom por outra. Por exemplo, ele questiona a moralidade cristã que prega a humildade
humildade e a submissão, argumentando que esses valores são prejudiciais para a vida e a criatividade humana. Já para Sartre, o mal é uma consequência da liberdade humana. Ele acredita que cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas e ações. O que é o mal é resultado de decisões conscientes que afetam outras pessoas de forma negativa. Sartre argumenta que, ao escolhermos agir de maneira egoísta ou prejudicial aos outros, estamos agindo contra a liberdade e a igualdade humana. Para ele, o mal é uma construção subjetiva, mas que deve ser combatida pela ação consciente dos indivíduos em busca de uma sociedade mais justa. Em resumo, tanto Nietzsche quanto Sartre defendem que o mal é relativo e subjetivo, mas quando Nietzsche acredita que a moralidade é uma construção social que varia de acordo com a cultura e a época, Sartre vê o mal como uma consequência da liberdade humana, mas que pode ser combatida pela ação consciente dos indivíduos. Não se sabe ao certo como o bem malvado chegou nessa conclusão, mas que ele é mais sagaz que o Ben Prime em conhecimentos específicos e contextos maléficos, não tenho dúvidas. Além de seu vocabulário ser maior que o de Ben Prime, logo, é possível que o bem malvado tenha entendido e procurado saber mais sobre o mal. Afinal, ele é o bem malvado. Ele deve querer saber por que dele ser assim. Como diria o Coringa, o problema é a sociedade, mas também é a permutação e a epigenética. E essa foi nossa teoria suprema e empírica sobre o bem malvado.